Luz. E também agora já estamos pelo Facebook também. Então, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o Brasil. Nós, aqui da Web Rádio, temos um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Como ocorre todas as noites, de domingo a domingo, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado com o Movimento Espírita Brasileiro e Mundial. E hoje, um momento especial, porque uma amiga, duas amigas do coração e um amigo realmente do coração estão aqui com a gente. Todos fazem parte da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, aqui de Natal. E Núbia escolheu um tema que eu simplesmente adoro, que é um dos livros do Chico que eu mais gosto, que é A Caminho da Luz. Então, quando ela me falou isso, eu fiquei contando as horas para chegar a esse momento. E eu quero aqui dar uma boa noite à minha amiga Franz, né, que é a atual presidente, não é isso, dona Núbia, da sociedade. Boa noite, minha amiga, muito obrigado por você ter vindo e abrilhantado de luz e de amor aqui a nossa web rádio, minha querida. Boa noite. Você está me ouvindo? Pode falar, Franz. Acho que a internet dela está com um problema. Então, vamos passar aqui para o meu amigo Valdo. Valdo, boa noite, como é que vai você? Tudo bem, querido? Bem-vindo mais uma vez aqui a nossa web rádio. Tudo bem, tá tudo ótimo. Melhor não poderia existir. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Núbia, minha querida, essa sua voz doce e delicada parece uma rosa em um jardim. Boa noite, minha amiga, tudo bom? Boa noite, querido amigo Tavares. É sempre uma alegria muito grande estar novamente podendo conversar com você através da web rádio Estação da Luz. Muito boa noite, em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui estamos com muita alegria e com muito prazer. E você sabe que quando você fala assim, Web Rádio Estação da Luz, você sabe muito bem que você foi uma das primeiras apoiadoras da nossa Estação da Luz, lá da Rádio Poti. Na Ribeira. Na Ribeira, sempre se fez presente. Então, temos esse preito de gratidão com o seu carinho desde aqueles primeiros momentos. E agora, via internet. Fran, você está conseguindo me ouvir, querida? Acho que Fran está com um problema lá no... Franz, tá me ouvindo, querida? Pode falar? Eu acho que é a internet, né, meu amigo Valdo? Está um probleminha aí na internet da nossa irmã Franz, mas tudo bem. Núbia, aqui é um programa espírita, como era lá na Rádio Poti, e como todo programa espírita, nós temos que fazer a prece de abertura. Você poderia fazer essa prece e pedir ao nosso irmão Valdo que possa dedilhar aí o seu instrumento maravilhoso para que a nossa irmã Núbia possa se sentir mais inspirada para fazer essa prece de abertura aqui dos nossos trabalhos. Vamos lá. Vamos preparar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelas. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra. No céu, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal,
Dai-nos o pão do caminho, feito de luz de carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos do passado escabroso, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos, Senhor, nos sentimentos cristãos, de amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Você me fez relembrar a velha rádio Poti com essa prece. Muito obrigado. Você me remeteu no tempo e no espaço. Só você poderia fazer isso. Monsenhor Horta, a prece maravilhosa. Que coisa bela. França, está conseguindo me ouvir, minha querida? Boa noite. Tudo bom? Que maravilha. Me faça um favor. Eu tenho certeza que você vai fazer um presente para a gente, trazendo o Evangelho. Que bom, minha amiga. Pois eu vou começar. Boa noite a todos, muita paz. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. O item 1 e item 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Casa de dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 1 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço, oferecendo aos espíritos desencarnados vibrações apropriadas ao seu independentemente da verdade do mundo. Essas palavras podem também ser interpretadas como estado feliz ou infeliz espíritos da verdade. Conforme ele totalmente puro e liberta das questões materiais, meio em que estiver o aspecto das coisas, as sensações que estão isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais e o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. O nosso evangelho de hoje, ele nos traz assim uma grande esperança quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Uma grande esperança para que possamos acreditar realmente na evolução espiritual, na esperança de progredirmos, de chegarmos a sermos espíritos mais evoluídos, de acordo com a nossa vontade e disposição para o trabalho. E quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele se refere exatamente ao universo. E essas moradas, diferentes moradas no mundo, na erraticidade, ele divide em mundos felizes e infelizes.
E na Terra, onde nós, no planeta, no mundo, onde os espíritos encarnam e reencarnam, ele também divide em 5 categorias. O mundo primitivo, onde acontecem as primeiras encarnações, o mundo de expiação e provas, onde predomina o mal, o exemplo do nosso planeta, que ainda está neste mundo, mas já está em fase de transição para um mundo melhor. O terceiro, os mundos regeneradores, que é aquele onde ainda existe o mal, mas de forma bem menos acentuada. O nosso planeta está nesse momento passando por essa etapa para progredir para essa categoria. Aí vem os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina, sem nenhuma mistura com o mal. Então, a gente viu que aqui a gente tirou assim 5 itens que achou que passa para a gente uma informação muito importante. Primeiro, as diferentes categorias da alma na erraticidade, nos mundos habitados, a esperança que Jesus nos dá com relação às oportunidades de reencarnação e de progresso espiritual, bem como uma observação muito importante que ele faz com relação aos encarnados. Ele diz que os encarnados não pertencem indefinidamente ao mundo em que estão ligados, e nem também passam por cada mundo, por todas as fases de progresso. Então, fica para a gente essa mensagem, muita esperança, muita vontade de trabalhar e de progredir na escala do bem, nessas categorias espirituais, e rogando ao Pai para que a gente possa realmente, a humanidade, acompanhar esse progresso. Foram essas as nossas observações. Ok? Ok. Pode começar, querida. Núbia, está me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. E agora? Eu não estou ouvindo. Boa noite a todos. Foi com muita alegria que nós aceitamos o convite da nossa tão querida web rádio Estação da Luz, através do nosso amigo Tavares, para hoje estarmos aqui conversando sobre a misericórdia de Deus, falando sobre o amor de Jesus e refletindo um pouco sobre as ocorrências da existência humana. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua paz, com seu amor, e que estejamos abertos para novas reflexões
a partir dessa obra, A Caminho da Luz. Né? Esse livro que Soares já mencionou, ele é uma psicografia do espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, foi escrita há 82 anos, quase um século, em 1939, e esse livro ele traz um roteiro muito interessante sobre a nossa caminhada evolutiva. Mas antes de falar propriamente sobre o livro, eu gostaria de tecer alguns comentários da atual situação em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nos dias de hoje os momentos mais desafiadores de todos os tempos e em todo o mundo. Todos nós sabemos, são momentos graves, porém inspiradores, determinantes para novas tomadas de decisões, para transformações, para assumirmos novas posturas importantes e necessárias após a pandemia. Nós temos notícias que já vivemos outras pandemias, né? Nós temos conhecimento aí da gripe espanhola, que ocorreu em 1918 e que atingiu 500 milhões de pessoas, infectou, levando a óbito 50 mil pessoas. E a história vem nos dizendo que o Covid-19 ele vem acelerando a sua infecção, o seu contágio, a sua infecção, muito mais do que a gripe espanhola. Tavares, eu queria falar sobre o livro, mas eu estou fazendo esse preâmbulo desse momento em que nós estamos vivendo, porque tem muito a ver com o conteúdo que nós vamos tratar no livro. Eu queria só que você organizasse meu tempo, porque às vezes eu vou me empolgando, né? Eu já comecei a marcar aqui, para que a gente seja fiel ao nosso horário. E aí, o interessante é que o Covid se instala no mundo exatamente no momento em que a Terra está passando por uma transição, saindo do mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, onde o amor há de reinar. E eu acho que não existe notícia, informação, lembrete melhor do que esse. O bem, o amor, a fraternidade, a solidariedade há de reinar no mundo de regeneração. Mas Emmanuel diz, através desse livro, que o mundo regenerado, ele se dá através do coronário do sofrimento e da dor. E aí, esses lembretes nos fazem mais confortáveis em pensarmos que as coisas estão difíceis. Mas é preciso refletir, e eu trouxe aqui alguns dados, que às vezes a gente esquece a nossa própria história, né, Soares, ou Tavares? E a nossa história, ela é recheada de episódios. Nós vamos trazer aqui, no livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, que ele fala sobre a tragédia do tsunami, que ocorreu em 2004 e que levou em óbito 230 mil pessoas. Um verdadeiro desencarne coletivo. E que envolveu 14 países. E aí vem a pergunta, será que essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ela é considerada uma tragédia? Emmanuel já dizia que a nossa escala evolutiva, ela se dará através da dor, para que mais tarde nós possamos, depois da tempestade, viver a bonança que a vida também oferece. Mas é preciso ter paciência, tolerância, entendimento
para aceitar e compreender o que está acontecendo e, a partir daí, nós mudarmos a nossa postura, porque, afinal, Emmanuel coloca muito bem que tudo que estamos vivendo até os dias de hoje é resultado da nossa responsabilidade, a responsabilidade do homem. E o interessante, Tavares e os espectadores, é que esse livro, A Caminho da Luz, foi escrito em 1939, um ano antes da Primeira Guerra Mundial. E ele já relata alguns episódios, e eu fui para o Google e fui pesquisar um pouco sobre os dados da Primeira Guerra Mundial, que ela aconteceu... foram 4 anos de guerra, envolvendo 70 países. E foi de 1914 a 1918, onde morreram 30 milhões de pessoas, dentre elas 17 mil soldados e civis. 21 anos depois, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que envolveu 72 países. Foi de 1939, um ano depois que o livro foi escrito, durou 6 anos, foi mais longa do que a Primeira Guerra, terminou em 1945, envolveu 72 países, e foi uma estimativa de 85 milhões de pessoas que foram a óbito. E 100 mil soldados morreram na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos há 3 meses de pandemia no mundo. Será que podemos fazer alguma relação com a Terceira Guerra Mundial? Calma, não estou aqui dizendo que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Estamos levantando questões. Será que nós estamos em plena guerra mundial e não estamos nos dando conta? A primeira durou 4 anos, a segunda, 6 anos, nós estamos há 3 meses e o Brasil, e o mundo já teve mais de 300 mil óbitos através do Covid-19. Apenas para nossa reflexão, para que a gente possa entrar nessa obra com dados mais concretos da nossa história, né, enquanto ocorrências naturais da nossa existência humana, nós fomos ver que na Organização Nacional, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estão registrados 193 países. O Covid-19 já atingiu, dos 193 países, 180 já é vitimizado pela pandemia. E já levou em óbito 300 mil pessoas. Exatamente no momento de transição planetária. Nós estamos falando de mundo, de planeta Terra, a nossa amada Mãe Terra. E é importante acreditar que um novo mundo está nascendo a partir dessa pandemia. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos vibrar para que isso realmente aconteça. Porque o Covid-19 é um vírus mutante, misterioso e perverso. Mas ele teve o poder de nos colocar em casa, de nos colocar em recesso, em isolamento social, só para as urgências e emergências. E o mundo virou de cabeça para baixo. Ninguém quer entender e nem aceitar. Agora, depois de 3 meses de pandemia, os dados, as notícias que chegam, é que nós estamos mais situados e aí começando realmente a refletir. Nem todos. A mudança não vai ser para todos, porque alguns sequer vão entender. Apenas estão tendo que ficar em casa, mudaram a vida, mas não estão entendendo que não é só para não se infectar com a doença. Vai muito além disso aí.
E aí, a pergunta é, como cada um de nós realiza a nossa transição planetária no nosso mundo interior? Como é que nós estamos vivendo essa pandemia? Apenas isolamento, esperando tudo isso passar e tudo voltar a ser como era? Não vai voltar ao normal, porque era o normal era exatamente o problema. Nós precisamos voltar pós-pandemia mais fraternos, mais solidários, mais reflexivos para as coisas de Deus, nos reconhecendo como espíritos imortais. Porém, temos existências conceptivas. A morte faz parte da vida. Nós acabamos de relatar milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, agora o Covid, o tsunami. Por que não pode acontecer conosco? Eu mesma passei uma experiência agora que eu quase desencarno. Eu contraí o vírus, Covid-19, foram três semanas muito difíceis, mas estou aqui contando a história. Utilizei a medicina, mas utilizei muito mais os recursos que a doutrina espírita me recomendou. Calma, confiança, paciência, entrega-te a Deus. E assim eu fiz. Então, a vida é maravilhosa, nós não precisamos temer. E aí, esse vírus, para a segunda pergunta, para a gente ir agora para o caminho da luz, esse tempo que me resta, por que será que estamos em isolamento social, obedecendo um vírus mutante, misterioso e perverso? MMP. Mutante, porque ele muda, a gente não sabe exatamente quem é ele, o que ele é capaz de causar, porque é uma experiência nova, por isso é misterioso, e ele é perverso, porque ele está nos fazendo sofrer. E aí essa obra, A Caminho da Luz, ele fala, Emmanuel está muito interessado em nos mostrar que nós nos perdemos porque não valorizamos o Evangelho de Jesus. Ele reclama que as academias, a vida acadêmica, a ciência, não colocou o Evangelho na posição de ciência e deixou apenas a questão da fé para as religiões. A fé que nos faz transportar montanhas, se ela fosse utilizada na nossa vida, não apenas como fé religiosa, mas como uma fé racional, aquilo que se confia porque existe o bem, nós seríamos mais felizes. E aí Emmanuel vai dizer que a fé é uma verdadeira bússola da sabedoria, mas que as religiões teceram a separatividade. Cada uma foi dando uma interpretação ao Evangelho de Jesus, deixou o Evangelho em outra posição e não na vida da humanidade, das civilizações, e aí deu no que deu. Está dando no que está dando. Mas o interessante desse livro é que, bem no prefácio, eu vou usar exatamente a palavra de Emmanuel, como ele descreve no livro. Ele inicia dizendo assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ele já informa aí, a princípio, que existem rédeas nos planetas. Ele não está falando só na Terra. E que no sistema solar, né, onde estão os planetas Júpiter, Marte, Vênus e a Terra, no meio dos 8 planetas,
a Terra, geograficamente, um dos menores planetas do Sistema Solar, nós estamos nas rédeas dessa comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus. É muito importante nós termos essa convicção e saber que a providência divina tudo vê e tudo provê. Às vezes nós temos a impressão de estarmos sozinhos, mas não estamos abandonados, porque Deus conosco está, e é preciso acreditarmos nisso. Nós também pesquisamos no Google e encontramos a informação de que existem no universo de meu Deus, no mundo, no planeta Terra, cerca de 70 a 170 bilhões de planetas que ficam fora do Sistema Solar e os que estão no Sistema Solar. Essa comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, eles têm as rédeas de todos os planetas que fazem parte do Sistema Solar. E uma informação interessante que eu também gostaria de registrar, trazendo aqui do livro, é que essa comunidade de seres angelicais, eles se reúnem, eles se organizam, eles discutem sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o planeta Terra. Porque Jesus foi escolhido, os Cristos, existem vários Cristos em vários planetas, alguns superiores, outros medianos, e que eles nos governam. O planeta Terra é o nosso Mestre Jesus. Mas ele tem uma equipe. Jesus tem um grupo de espíritos superiores em seu nível que também discutem os problemas da Terra. E eles se reuniram por 2 vezes, essa comunidade de espíritos elevados. A primeira foi quando o planeta estava em formação. Eles discutiram como o planeta ia atuar, ser lançado no tempo e no espaço. Deus criou, entregou a Jesus, que foi eleito, seu filho muito amado, e a partir daí, Jesus e o seu grupo governam o nosso planeta. E Emmanuel vai dizer que a segunda reunião dessa comunidade de espíritos superiores foi para decidir sobre a vinda de Jesus. O mundo estava em guerra, o mundo estava em duelo, o ódio predominava, era dente por dente, olho por olho, porque a lei mosaica assim regia, e eles, atentos, em reunião, decidiram que Jesus precisava vir. E Jesus veio e foi crucificado, morto, sepultado, mas continuou, mesmo após sepultura, e até hoje, e sempre, a zelar e a velar por nós. Vai marcando aí meu tempo, tá? Já estamos com perguntas no ar. Eu gostaria só de fazer uma conclusão antes das perguntas, ou não? Ou é melhor fazer nas perguntas? Posso fazer a conclusão? Faça a conclusão. Está nos ouvindo agora? Conseguiu? Gente, está nos ouvindo? Esse livro, nós estamos apenas dando uma pincelada para que vocês possam se aprofundar. Ele vai falar da elaboração, vai falar do Apocalipse de João, do recado que Jesus mandou para a Terra através das advertências, e nós não demos importância. Ele vai falar... Tavares, você quer primeiras perguntas? Eu estou aqui a seu dispor. E aí, ele vai falar das lutas renovadas, da chegada de Jesus, do que eles decidiram e do Evangelho. Mas fala que quando Jesus vem, deixa sua mensagem de amor e retorna ao mundo espiritual, 3 séculos depois, 300 anos depois, mais ou menos, o mundo entra numa guerra de sombras. Ele vai dizer que tudo isso, a vinda de Jesus ao planeta, assinala o maior acontecimento da história. Mas o assédio das trevas
avassalou o coração das criaturas. Será que hoje nós estamos com as trevas nos perturbando? Talvez sim. É isso que Emmanuel vai falar, que para que o planeta seja regenerado, e nós já estamos sentindo o cheiro, o aroma desse mundo regenerado, nós estamos em trabalho de parto. Nós estamos nas contrações do nascimento desse mundo regenerado, e por isso tantas dores. E, para concluir, ele vai dizer que é muito importante, ele dá uma advertência. Emmanuel, uma tempestade de amargura varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue, que rebentarão as nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Meus amigos, eu não estou querendo trazer aqui reflexões que nos cause receio, muito pelo contrário. Ele termina o livro dizendo que o mundo é do amor, que o mundo é da paz. Mas essa paz que nós desprezamos, nós vamos pagar um preço. É preciso pagar um preço. Com a paciência, com a tolerância, amando sempre o nosso semelhante como a nós mesmos. Querido amigo Tavares, eu estou inteiramente à sua disposição. Muito bem, nós teremos agora um intervalo musical. Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo, Tavares. Não estou lhe ouvindo. E agora?
E aí, menina? Tá tudo bem? Tá nos ouvindo agora? Tá ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Então, maravilha. Nós vamos agora para as perguntas, e nós temos aqui perguntas maravilhosas para você. Vai tirar isso aqui e eu vou colocar agora. As perguntas é para Valdo, né? As perguntas. Não, a gente começa você respondendo e quem quiser participar, pode participar. Nós vamos colocar a primeira pergunta, foi a primeira pergunta que chegou, vai estar aí na tela. Júnior, de Nova Parnamirim, que é um cadeira cativa, ele pergunta assim: o livro fala a história da civilização à luz do espiritismo. A história se repete, minha amiga? O livro fala a história da civilização à luz do espiritismo. Mas essa história, ela foi perdida. A história é a luz do espiritismo, né? Porque foi Emmanuel quem escreveu com Chico Xavier, não podia ser diferente. O livro é totalmente à luz da doutrina espírita, sim. É um livro que fala... Pois não. Oi. Ele está querendo saber, porque ele me ligou aqui, ele está querendo saber o seguinte: se você lendo o livro, ele leu também, ele disse aqui que leu, se a história, de uma forma geral, está se repetindo, porque há 100 anos atrás tínhamos uma pandemia, 100 anos depois a mesma pandemia, parece que a história está se repetindo e a gente não aprende, né? Exatamente, agora eu entendi. Pois é, nós humanos temos muita dificuldade, e é isso que Emmanuel reclama, que isso é resultado da não valorização da tese espiritual. As academias deram muito valor à economia, né, à ciência de todas as instâncias, mas a questão da espiritualidade ficou sempre de lado. E Emmanuel quer resgatar na nossa história esse valor que o Evangelho de Jesus tem. E ele é perdido, até hoje ele é perdido, e é por isso que eu falei anteriormente, nós estamos na situação que estamos, porque demos muito mais valor à matéria, quando somos espíritos, quando deveríamos dar o valor que a matéria tem, sem nenhuma dúvida, estamos no mundo da matéria, mas não podemos esquecer nem desvalorizar a nossa condição espiritual. Posso falar? Pode. Amigos, eu pago para você falar, imagina você falando de graça. Aí como é que eu vou gostar? Se eu pago para você falar, imagina você querendo falar de graça. Fala! A evolução da humanidade, ela está ligada por laços históricos. Estão relacionados à natureza, o homem, a sobrevivência, a agricultura, a pesca, a reprodução, a sabedoria dos filósofos que definiram os conceitos filosóficos que entraram, inclusive, na Bíblia. E depois vem a vinda de Cristo, em que as pessoas, como a Núbia falou, as pessoas deram muito mais importância às coisas materiais, à evolução do homem por si só, do que o Evangelho e a vida de Cristo. Cristo veio para ensinar o amor. E as pessoas, os seres humanos, não conseguiram entender que sem evolução espiritual não existe o equilíbrio. Não adianta ter uma boa economia no país se não há o lado espiritual. Então, o Evangelho e Cristo vieram justamente para que essa história que veio criar esses laços da humanidade pudesse ter uma evolução. E essa evolução não é feita do dia para a noite. Se nós formos entender o Livro dos Espíritos, né, que fala da lei da destruição, do capítulo 6, para nascer tem que morrer primeiro. O caos é uma necessidade, tudo nasce do caos. Então, nós temos que entender que essa situação de pandemias, as guerras, foram necessárias para o homem evoluir. Só que evoluíram muito para o lado da tecnologia, para o lado do lado material, e foram esquecendo que existia o lado espiritual. Mas a história se repete, sim, e dependendo do nível de evolução da humanidade, essas histórias vão se diluindo e acabam sendo apenas algo que se perdeu nas brumas do passado.
Nós vamos chegar lá, no caminho da individuação, em prol de chegarmos ao uno. É uma evolução lenta, é necessário que a gente passe pela pandemia, pelas guerras, tudo isso é necessário. É só desapegar e estar voltado para Deus e para Jesus. Núbia, nós temos aqui, você quer falar mais alguma coisa? Nós temos aqui uma pergunta do Sérgio, lá de Pium, eu vou colocar na tela, é um cadeira cativa aqui nosso, e ele, se você quiser, é Sérgio de Pium. O livro, quer dizer, o livro que nós estamos estudando, fala alguma coisa sobre esse Covid-19? Ele dá alguma ideia que isso pode ocorrer? Ele relata alguma coisa ou não? O que é que você acha do livro em si? Principalmente no século XX, que foi quando aconteceram as grandes guerras, Emmanuel reforça aquilo que Jesus já dizia, né? Haveria muitas lágrimas, muitos prantos e ranger de dente. Mas ele não fala exatamente do Covid, mas ele fala de situações que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, que são as dores, as angústias, né? Ele fala de sofrimento. O termo que ele mais fala no livro é a palavra sofrimento. Lágrimas de sangue, né? Essa coisa mesmo da dor humana. Já nos preparando e dizendo, inclusive ele diz uma frase que eu achei muito forte, que tem a ver com a sua pergunta. Ele não fala Covid, mas olha o que é que ele fala aqui no final. Lágrimas de sangue, nuvens pesadas na nossa consciência. Quer dizer, ele fala de dores, né? Ele fala de dores. Mas depois ele vai dizer que, no final, ele fala aqui sobre os acontecimentos do século XX e o desfecho de todos os acontecimentos espantosos. Quais são os acontecimentos espantosos? O Covid-19 eu considero um acontecimento espantoso. E ele já nos preparava para isso. Nós temos uma pergunta aqui pela rádio e uma pergunta também pelo Facebook, mas eu permito fazer uma pergunta primeiro e queria também a participação do Valdo e, se possível, também da França. Nós estamos vivendo um efeito, que é o Covid. Sim. Mas antes desse efeito tem uma causa. Será que esse efeito só está ocorrendo porque a causa, nós não trabalhamos para modificar a causa, para que esse efeito fosse diferente? Porque nada é imposto, tudo tem o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos hoje é porque a nossa causa, que a gente poderia ter mudado, nós não mudamos e hoje estamos colhendo o efeito. É mais ou menos por aí, se a gente tivesse feito alguma mudança em um passado recente, quem sabe isso não estaria ocorrendo de forma tão dramática como está agora? É a pergunta para você, Núbia, e também para o nosso querido Valdo. Eu vou falar e Valdo complementa. Nós estamos submetidos à lei de justiça, né? A lei de causa e efeito, a lei de retorno. E como você falou muito bem, Tavares, nós temos o nosso livre-arbítrio. Embora saibamos que na nossa consciência estão as leis de Deus. Nós sabemos, no fundo do fundo, se formos refletir, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a nossa tendência tende mais para, né, a desobediência, vamos dizer assim. E aí, nós acreditamos que tudo isso que está acontecendo é de responsabilidade do homem. Né? Nós estamos na situação que estamos exatamente por não termos dado a devida atenção aos ensinamentos de Jesus, e aí as consequências nós vamos ter que baixar a nossa cabeça e nos redimir perante toda essa situação. Mas Valdo pode completar aí também a nossa linha de raciocínio. É claro que existe a lei da causa e efeito, a lei da ação e da reação. Nada acontece por acaso. A dor é um fenômeno natural. Qualquer ser vivo sente dor. Agora, o sofrimento é escolha. Segundo Joana de Ângeles, nós todos temos uma dificuldade muito grande de, quando a causa é a dor, não eliminar a dor. A dor da humanidade hoje é a dor moral,
é a dor ética, é a dor da falta de justiça, é a dor da falta de verdade, que se transformou numa pandemia, se materializou num vírus. Então, existe uma causa? Sim. A causa foram os nossos comportamentos durante anos, milênios, que chegamos a essa situação atual, projetada e materializada através de um vírus. Então, não existe nada na vida que não tenha uma causa e tenha um efeito. O problema é que o homem, ser humano, ele é tão apegado à matéria que ele não consegue perceber que existe algo muito além da matéria para ele poder entender. Então, se nós nos evoluirmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, obviamente que essas causas elas serão diluídas para que não haja o efeito de milhões de pessoas morrerem por causa de um vírus, em que vários deles já aconteceram na humanidade e que mataram muitas pessoas, como HIV, a gripe HN1, a gripe espanhola, matou milhões de pessoas. Isso é um processo, como eu falei anteriormente, do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, a lei da destruição. Essas coisas têm que acontecer para que haja mudança. Só que nós não queremos que haja mudança. E se não há mudança, não há progresso, não há evolução. Muito bem, meu amigo. Nós temos aqui para a Núbia uma pergunta. Nós vamos colocar aqui no ar para que ela possa ver, ler e também comentar. A nossa irmã Lúcia, da Cidade da Esperança, diz assim: Jesus é o guia e modelo. Ele está na condução do planeta. Esse momento já não estava numa programação sempre para o nosso bem, porque Jesus é o grande amor? Olhe, a causa é humana. E Jesus é, sim, o governador, inclusive o governador planetário, inclusive Emmanuel coloca que ele está no comando o tempo inteiro, nos avaliando individualmente. Olha que informação. Então, Jesus, no comando, ele apenas permite. Mas a causa realmente é do homem. Né? Ele continua se organizando, continua nos enviando todos os sinais. Quando ele, no Apocalipse, né, que é um texto bíblico que nós precisamos ler, nós vamos ver aí o que Jesus fez quando chama o apóstolo João e manda, através dele, advertências para a humanidade. João vem, traz todas as advertências naquela época que não foram cumpridas e se estende essa desobediência até hoje, a falta de observação das leis de Deus. Então, Jesus está no comando, a lei de justiça funciona e nós, no nosso livre-arbítrio, tomamos as decisões e temos que ser responsáveis por todas as decisões que tomamos, por isso temos que redimir as nossas faltas. Meu amigo Valdo, o que você acha da pergunta? Deixa eu... Olha só. Pois não. Já entendi. Eu entendi a pergunta. Se Jesus é o nosso modelo e guia, por que ninguém segue o modelo de Jesus? Ninguém segue o modelo que Jesus nos ensinou. E como é que agora podemos dizer que ele é modelo e guia? Se nós não seguimos as coisas que ele nos ensinou a fazer. A dificuldade de tirar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a ambição, a própria falta de amor ao próximo, que é o axioma mais forte de tudo que eu já ouvi até hoje, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não temos esse modelo que Jesus nos ensinou, nós vamos guiar quem? Vamos seguir o quê? Então, é necessário que sigam o modelo de Jesus. Por mais que seja alguma coisa muito difícil, mas se nós começarmos, pelo menos pelo básico, amar ao próximo como a si mesmo, você está amando a nós primeiro, porque ninguém pode amar alguém se não se ama. Então, são coisas mais simples do que colocar a coisa como algo muito difícil de conseguir. Não é difícil de conseguir se nós começarmos cada dia um pedacinho. Aí, sinceramente, o modelo de Jesus será a nosso guia eternamente. Muito bem.
Nós temos agora, Núbia, uma pergunta pelo Facebook do nosso irmão Alexandre Santos. Ele pede para falar um pouquinho sobre Capela e os capelinos, que para aqui vieram, né? A gente sabe muito bem dessa história, os exilados, e alguns deles ainda estão por aqui. O Emanuel, ele fala muito sucintamente, mas fala isso no livro, né, o Núbia? Olha, esse tema é muito mais para o exilados de Capela, né? Mas eu posso falar um pouco, porque eu acredito que sim, alguns deles ainda estão por aqui, alguns deles somos nós, os exilados de Capela. Inclusive, quando eu estava lendo esse livro, eu lembrei muito bem, quando eu peguei o vírus, quando eu contraí o vírus, só fazendo um exemplo prático, eu recebi uma mensagem de um amigo que dizia assim: minha amiga, eu quero lembrar de você, da mulher forte, bonita, vigorosa, não dessa mulher doente. E eu fiquei, poxa, porque morrer pelo Covid é não estar preparado para viver. E eu fiquei, no momento, aquilo me chocou. Eu digo, poxa, eu realmente, se eu for desencarnar pelo vírus, o Covid-19, existe uma causa. E aí, respondendo a sua pergunta, né, no exilado de Capela, foram aqueles que não conseguiram atingir o nível para estar convivendo com espíritos, né, medianos, vamos dizer assim, e que por causa dessas dificuldades de relacionamento, eles foram exilados. Mas eu acredito que muitos deles ainda estamos aqui no planeta Terra, sim. Tem alguns por aqui, meu amigo Valdo? Ainda? A Núbia realmente falou. Cara de capelino. O cabelino, né? Então, realmente, esses exilados do Capela nada mais é que somos nós que ainda não desgarramos desse processo de evolução. Nós temos muitos exilados encarnados que estão ao nosso lado e a gente não percebe que essas pessoas também somos nós. Os defeitos desses exilados que estão em nossa família, nossos amigos de trabalho, tem tudo a ver com a gente. Nós também temos tudo a ver com eles. Não podemos ficar julgando as pessoas porque são parecidos com todos nós. Então, nós também somos parte desses exilados, sim. Concordo com a Núbia. Enquanto a gente não se desmaterializar desses conceitos, preconceito, desamor, tudo isso, vamos eternamente ficar exilados dentro da nossa própria consciência. A nossa própria consciência. A gente fica preso nela e fica querendo culpar os outros. Quer dizer, isso tudo é um processo de evolução, onde existe uma só ferramenta que livra todos nós disso, que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Núbia, tem aqui a Sara, que ela faz uma observação aí, a Sara Cavalcante. Parece que tudo vem se repetindo de vez em quando, né? Difícil para todos passar por momentos históricos, né? Então, parece ser uma meninota, que pelo menos é uma moça, né? Então, Cavalcante. Tem alguma coisa a ver com a senhora ou é só uma coincidência, dona Núbia? Sara Cavalcante, é minha neta, lá no Rio de Janeiro. Olha aí. Que pergunta, minha querida. Parece que tudo vem se repetindo, né? Na cultura. Nós somos resultado de uma cultura, de um dado histórico que se arraiga em nós, e fica muito difícil nós nos desvincularmos desse processo histórico, do processo cultural, e por isso as coisas se repetem. Eu acredito, Sara, e os demais que nos assistem, que é por isso que Deus permite que venham momentos mais fortes, como esse que nós estamos vivendo e outros, para que a gente rompa o limite dessa cultura, desses processos históricos, e possamos fazer diferente, possamos viver diferente, possamos nos comportar diferente. Porque, senão, nós vamos ficar num ciclo
histórico e cultural, sem novidades, sofrendo e achando bom, achando que está tudo bem. E, às vezes, é preciso romper tudo isso, sair da reta, sair da história e fazer uma nova história. Uma pergunta muito inteligente, minha neta. E Núbia, tem outra aqui para a gente finalizar, da Marieta Meirelles. Ela diz assim: precisamos de fato observar o nosso comportamento enquanto nação. As nações, elas vão enfrentar esse Covid de forma diferente, dependendo dessa possibilidade de entendermos como uma nação, como uma coletividade que tem que administrar todas as perdas e ganhos de uma forma, de uma grande coletividade, como se fosse um ser único. Exatamente. Cada nação vai reagir. Eu acredito que cada nação esteja reagindo de uma forma, de acordo com a sua cultura, e observar o nosso comportamento é tudo que precisamos fazer. Observar a nossa forma de ser. Eu acredito que o Brasil, como coração do mundo, pátria do Evangelho, nós vamos nos sair muito bem em relação a outros países. Não que o nosso seja melhor, mas o sofrimento aqui é tão grande, mas, ao mesmo tempo, a nossa fé, o nosso Brasil, o coração do mundo, que se encontra, inclusive, em um momento muito delicado, mas nós estamos, enquanto nação, precisando nos comportar de acordo com o Evangelho de Jesus, como o Valdo colocou também. A nossa displicência reflete no nosso comportamento. E, enquanto nação, também existe uma cultura em cada nação. Então, eu acredito que cada um vai reagir diferente, mas nós somos a raça humana ao mesmo tempo, né? Com sentimentos, com pensamentos, com atitudes. E aí, enquanto nação, enquanto seres humanos, todas as dores são irmãs umas das outras. Adorei essa sua frase, irmãs uma das outras, as dores são irmãs uma das outras. Foi uma inspiração divina, só realmente você que poderia tirar essa essência tão linda. Minha amiga, nós já estamos aí no final do programa, queríamos fazer, você fizesse as considerações finais, e o Valdo também, e chamando o nosso irmão para fazer a prece final, eu gostaria das suas considerações finais e agradecer muito a você que tem vindo aqui mais uma vez nos prestigiar. E dizer que o débito com você é grande, porque não é de agora, é de há muito tempo que você prestigia sempre o movimento espírita na área da divulgação. Você é uma das pioneiras, lá quando à frente da CRE Natal, você fez uma verdadeira revolução. Me lembro que até hoje foi você que iniciou aquele conjunto de visitas às casas espíritas, que parece que nunca mais se repetiu, que a gente está precisando muito, depois desse Covid, começar a se visitar casa a casa, aquilo que você tão bem colocou para frente. Não é isso, minha amiga? Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer muito, Tavares, e dizer para você que eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua coragem. Continue, meu amigo. Continue na comunicação espírita, social espírita. Nós precisamos, principalmente nesse momento de confinamento, de isolamento social, poxa, se não fosse as redes sociais que você está utilizando tão bem, o que seria de nós? Então, força, coragem, bom ânimo, continue seu trabalho, muito grata e que Deus lhe abençoe. Nós é que agradecemos a você, Valdo. Segura aí um pouquinho, que a gente vai fazer aqui uma divulgação e a gente volta em seguida, justamente para falar, para que você faça a prece. Então, hoje nós tivemos aqui a nossa irmã Núbia Cavalcante falando, amigas dures, eu achei a coisa mais linda, foi um final assim que só você poderia fazer para a gente. Mas nós temos na nossa web rádio Estação da Luz, nós temos alguns programas fixos. Toda segunda e sexta-feira, minha amiga Núbia, meus amigos ouvintes e também do Facebook, de manhã, a partir das 8 horas, nosso irmão Amadeu Ferreira está fazendo um programa aqui na rádio chamado Nos Domínios da Mediunidade. Amanhã, minha amiga estreia com Delcio Soares, lá de São Paulo, o programa espírita, que é a partir das 8 horas, Construindo Pontes para a Eternidade. E toda quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma, lá do Centro Caritativo Chico Xavier,
faz o programa Filosofia, Ciência e Moral. E eles estão trabalhando, minha amiga, Paulo de Tarso. Foi quarta-feira passada, será essa também. E também a próxima. Os próximos programas serão sempre sobre Paulo de Tarso. Mais 2 ou 3 programas, grande personalidade do grande convertido de Damasco. Nós temos também toda terça, quinta e sábado, a partir das 14 horas, o programa espírita O Eco de Além Túmulo, em homenagem a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que há recuados mais de 160 anos, mais 150 anos atrás, ele lançava, né, o primeiro jornal espírita do país. Hoje, nossa irmã Núbia, como nós falamos. Amanhã nós teremos o nosso irmão Alexandre Luzirde e José Vanderlei, lá de Recife. Eles vão falar sobre ufologia e espiritualidade na atualidade, a ciência da ufologia, e aí eles fazem parte de a grande entidade mundial que trabalha justamente essa ciência da ufologia. Na quarta-feira, nós estaremos com a nossa irmã Vanessa Anceloni. Ela é da Kardec Rádio e também do Espírita Sociedade de Washington, D.C. Ela faz espiritismo e faz divulgação do espiritismo lá na América do Norte. E ela vai estar aqui com a gente, direto de Washington, D.C., falando sobre a divulgação do espiritismo na América. Na quinta-feira, o bom baiano Marcel Mariano, lá do Caminho da Redenção, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, vai estar trabalhando o Encontro com a Paz e a Saúde, que é, inclusive, um livro da lavra do nosso Divaldo, pela nossa querida Joana de Anjos, que é a mentora da tua casa, da nossa casa. Na sexta-feira, volta o nosso irmão Alexandre Santos, ele vai continuar falando sobre o Código Penal da Vida Futura, está no livro O Céu e o Inferno. Então, também, a partir de todos esses programas, a partir das 19 horas. No sábado, às 14 horas, às 16 horas, melhor dizendo, a influência da arte na evolução do espírito. Quem vem fazer esse programa conosco é o nosso irmão Orson Peterson e os amigos lá da comunidade espírita Caibá Schubert, lá de Batão, onde viveu e desencarnou nosso querido Caibá Schubert. E no sábado à noite, Jadel Calel, lá de São Paulo, vai fazer o programa conosco, vai falar sobre Joana de Anjos, o êxito do amor. Joana, essa semana, ela está do início ao final da nossa programação. E no domingo, fechando a semana, a nossa irmã Cristina Pérez, a Ana Maria e o Washington, lá da Federação Espírita do Pernambuco, vai estar falando da mediunidade da infância. Olha quem é que está aqui segunda-feira, Sandra e seu Sandro, né? Sandra e Assis Pereira vão estar aqui conosco, fazendo um programa, trabalhando o livro Paulo e Estevão. Então, temos mais algumas coisas aí. Nosso irmão Maurício Cury, de São Paulo, também de São Paulo, Fábio Dionísio, na quarta-feira. O Ulisses de Anjos, também de São Paulo, vai estar aqui na quinta-feira. Agora, eu queria passar aqui, no domingo, dia 28, o querido Cosme Massi e sua esposa Lilian vai estar aqui com a gente, trabalhando o conhecimento de si mesmo, a felicidade real, da pergunta 919. E eu queria só ir um pouquinho aqui. Sim, na segunda-feira, o querido Altamir Cunha vai estar aqui com a gente. Mas se você, Núbia, quiser saber da vida e da obra de quem conviveu e viveu com Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, nosso irmão Quincas Veloso, lá do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, lá de Monte Carmelo, Minas Gerais, ele viveu e conviveu com o nosso querido Chico Xavier e vai estar aqui no final do mês, fechando com chave de ouro toda essa programação. Então é isso aí, essas daí são as nossas programações para esse final de mês de junho. Núbia, muito obrigado, um beijo no seu coração. Deixa eu só ligar aqui, por favor. Muito obrigado, um beijo no seu coração, menina. Muito obrigado mesmo. Valdo, você poderia fazer a prece de encerramento, meu querido? Obrigado, Senhor, mais esse momento de luz, de paz, de consciência, porque a era da luz está vívida, dando ao Espiritismo
a missão de consolador, preparando as almas em busca da individuação rumo ao uno. E só podemos agradecer a missão que nos foi dada de trabalhar por Jesus, com Jesus, em prol de Jesus e da evolução espiritual, sendo Jesus a luz imortal do caminho em busca da paz, da fraternidade e do amor. Assim seja. Soares, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo.